Eu vou trazer minha luz, porque senão eu fico dando aula no escuro. Deixa eu pegar minha lamparina. Baixar a aula da semana passada. Semana passada foi dia 8, né? Foi 8 de novembro, essa daqui. Vai, rapaz. Trave não. Não tem como colocar presença no meu. Como assim? Na aba 2. Ah, tá. Ficou faltando o teu, não foi, Yuri? Não, tá. Ah, reprovar por falta, Yuri. Brincadeira. Tá carregando aqui ainda. Ou ninguém preencheu nada, ou tá carregando aqui. Não tem nada aqui no meu, tá tudo apagado. Que tudo apagado? Conta, meu filho. É, para preencher. Ah, talvez seja tão pequenininho que não aparece, né? Deixa eu esticar todos. Ah, tá aqui. Alguém mexeu na planilha, porque antes estava aparecendo. É só vocês marcarem as aulas que vocês participaram. Então, se você participou, você marca. Se na semana não teve aula, mas teve atividade, você pode marcar referente à atividade. Então, você pode acessar aqui e marcar. Alguém criou essa aba aqui sem motivo. Pronto, notas e presenças. Acho que eu vou colocar presenças como a primeira aba para ver se o povo vê. Aí ele já abre por default, né, de presença. Ok, então bora lá. Hoje, um dos primeiros objetivos de hoje é tirar dúvidas sobre a atividade do... Ah, sim. Não, tu pode colocar P, só não tá marcado lá, só não tá no negócio, mas é só colocar P normal. Entendeu? Só não tem o controle de... Ou então tu copia a linha de alguém e cola. Como eu vou me lembrar de que semanas teve ou não tarefa? Toda semana tem tarefa, mano. Toda semana tem tarefa. Tu pode imaginar que as tarefas aqui da Notas foi uma por semana até agora, praticamente. Lobinho, digitação, motoca, cinema, pula-pula. Alguém copiou e colou a linha.
Então, normalmente a gente tem uma aula por semana e a atividade. Wesley, eu nada. Eu nada o quê? Ah, sim, de nada, né? Por ter copiado a linha do rapaz. Ó, de novo, vou perguntar. Dúvidas das atividades. Quais foram as partes do processo que mais vocês tiveram dificuldade? A Mônica tá aqui ou ela tá na aula de arte? Exato. Quem não faltou, pode colocar P em tudo. Tinha uma diferença entre P e tarefa, mas pode botar P em tudo que tanto faz. Mônica, tu tá aí, Mônica? Que o povo diz que não consegue fazer nos relatórios. Aí quando eu peço para tirar dúvida aqui ao vivo, eles não, professor. Que é isso, eles vão saber que eu não fiz. Diz, Guilherme. Deus me livre que eles saberem que que eu sou limitado. Eu tive dificuldade na atividade do cinema. Tu pode mostrar teu código? Porque a gente olha o teu código e aí já vai vendo os erros e consertando. Tá bom, isso é que é uma pessoa segura de si. Tudo bem. A pessoa corajosa. Porque a pessoa o maior sinal de coragem é você ter coragem de saber que você não é bom em tudo. Manda o link aí. Eu tenho que descancelar? Sim, tudo bem. Pode sim, Yuri. Manda o link ou então cola em algum lugar ou tu quer compartilhar a tela. Tu mandar o link do GitHub ou então tu cola ela lá no Notepad. Porque aí eu vou... Tá. Enquanto vocês vão fazendo, mais alguém? Tenho certeza que o Guilherme não foi o único que sofreu aí com os vetores. Eu nem tinha visto isso. Vou abrir aqui. Vou copiar, tá? Copiar tudo aqui. Então, vou abrir aqui o raw. Por que não tem syntax highlight? Ah, tu não colocou nem extensão no nome do arquivo, homem. Ah, tu fez no aperreio, não foi? Deixa eu mandar aqui pro... mkdir S07 menu moleza. Então vamos ver aqui como é que tá. O cliente, ele tem um ID, que é um string, e um número. Tudo bem. O ID é como se fosse o nome do cliente. Aí a gente tem o construtor, no construtor a gente atribui o ID, o telefone. Tá perfeito. Esqueci de fazer só o toString, tá? No cinema a gente tem uma fileira. Uma fileira é uma lista, e cada elemento da fileira ou é um cliente ou é nulo. Perfeito. O construtor está torto, tá certo? Então, normalmente, dentro da classe, as coisas ficam mais para cá. Então, era para ser aqui. Não sei porque que tem essas linhas a mais perdidas aqui, mas eu vou consertando, tá? Aí você, para aquela quantidade de cadeiras, inseriu várias cadeiras nulas na fileira. Perfeito.
Cliente na cadeira seria o quê? O reservar? Tá, tá. O que é, tá. Reserva, vou mudar para reservar, tá bom? Reservar. Tá faltando um parâmetro aqui. O que é que tá faltando? Não. Você reserva uma cadeira para um cliente. Você precisa do objeto cliente, que é quem você vai colocar na cadeira. O objeto cliente que você vai receber é quem você vai colocar nessa cadeira, se essa cadeira estiver vazia. Sacou? Aqui o objeto cliente é bem simples, mas ele poderia ter várias outros dados. No telefone, sei lá, contato, e-mail. Então não é só o ID. É quem você vai colocar na cadeira se essa cadeira estiver vazia. Então você precisa de um cliente, que é um objeto do tipo cliente. Você vai colocar essa cadeira se a cadeira está disponível. Primeiro você testa se o índice é válido. Um dos requerimentos dessa atividade é fazer o reservar em outra classe. Tá. Esse lance da classe de entrada e saída a gente vai fazer hoje. Tá? Eu deixei para fazer hoje, que eu vou chamar de o menu, né, o menu interativo mais fácil do mundo. Então eu vou fazer aqui. Tá, tudo bem. É porque aqui a gente não faz entrada e saída, ou seja, a gente não está interagindo com o usuário. Em nenhum dos projetos vocês estavam interagindo com o usuário para o usuário ficar digitando interativamente, como se fosse um menu, o que é que ele queria. A gente sempre fazia solicitações diretamente no código, né? Por exemplo, diretamente aqui, ó, cria o cinema, cria o cliente, bota o cliente na cadeira e tal. Então a gente ainda vai fazer a classe do menu, que vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer. Por exemplo, o nosso reservar fica como? Para reservar, eu tenho que ter algumas condições. Primeiro, a cadeira tem que existir, que foi o primeiro teste, se a cadeira existe. Se ela não existe, ela não existe. E aí eu dou o return. Se eu dou o return, eu não preciso do else. Ou eu trabalho com if else, ou eu trabalho com return. Tá? Supondo que a cadeira exista, porque ela passou nesse if, eu tenho que testar se ela está vazia. Se ela está vazia, eu sempre dou um espacinho depois do if, depois do for, antes das chaves. Esse reservar, ele retorna um booleano. Então, você pode dizer isso aqui, ó, boolean. Depois dos parâmetros, você coloca dois pontinhos e diz o que é que a tua função devolve. Tua função devolve um booleano. Por isso aqui você tem um return false. Agora você tem o segundo teste, né? Beleza, a cadeira existe. Ela tá vazia? Como é que eu sei que ela tá vazia? Se ela for igual a nulo, ela tá vazia. Se ela for diferente de nulo, é porque ela não está vazia. Então, eu vou fazer o teste das falhas. Eu faço todas as falhas primeiro, começando da de maior prioridade, e depois eu faço a ação. Então, qual é a falha? Se a minha cadeira, ou seja, des.fileiras na posição cadeira, se isso daqui é diferente de nulo, a cadeira já está reservada. É fileiras, é? Fileira. Pergunta: a ordem desses dois ifs, tanto faz, eu posso colocar qualquer um primeiro ou não? O que, que vocês acham aí? É. Antes de verificar se a cadeira nessa posição, se a fileira nessa posição é diferente de nulo, eu tenho que ver se essa posição pertence à fileira. Entendeu? Se você inverter a ordem,
e a pessoa digitar o valor menos 500, menos 10, tu vai verificar se o menos 500 é diferente de nulo. Só que o menos 500 nem existe no vetor, e aí ele vai dar um erro de acesso. Você está tentando acessar uma posição que nem existe no vetor. Então, nesse caso, você obrigatoriamente primeiro verifica se a posição existe e depois você verifica se o que tem dentro da posição é o que você quer ou não. Beleza? Faz sentido? Primeiro você verifica se a posição que você vai olhar está dentro do... Vou chamar isso aqui de posição. Primeiro você verifica se a posição é dentro do vetor, depois você acessa o vetor nessa posição e verifica se tem alguém ou não. Pronto. Agora que você já viu os erros que tinha, né? Primeiro você verificou que a posição existe, depois que a posição está vazia, ainda teria mais um teste. Qual era o teste que tinha? O terceiro teste para quem leu as descrições. Tenho pressa não, pode responder com calma. É, exato. Você teria que testar se a pessoa já está dentro do cinema. Como é que eu faço para evitar de reservar mais de uma cadeira para a mesma pessoa, né? A pessoa, eu quero reservar todas as cadeiras para mim, eu quero assistir o filme sozinho para ninguém me dar spoiler. Como é que você faz para testar se o cara já está dentro do cinema? Tudo bem, sucesso. Você vai ter que fazer um laço. E esse laço, ele é bem interessante, porque você pode ou não pode ter alguém naquela posição, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês um jeitinho de fazer. Você pode fazer assim, ó. A pergunta é: você precisa do índice para poder fazer o teste? Não, você não precisa do índice. Não interessa a posição que o cara tá, interessa que você passe por todos eles. Se você não precisa do índice, usa aquele for off, né? Para cada cliente off desse ponto fileira. Para cada cliente da fileira. Primeiro você tem que testar se o teu cliente é diferente de nulo. Né? Por que está reclamando? Ai, não, é porque esse daqui nem sempre é cliente, né? Perdão, eu tô em TypeScript, desculpa. Para cada cliente da fileira. O outro é se eu tivesse em outra linguagem. Aí você verifica o seguinte: se esse cliente é diferente de nulo, aí você pode verificar o ID dele. Se o ID desse cliente.id, foi igual. Mas aqui não pode. Tá vendo que tem o mesmo nome aqui, cliente e cliente? Aí você não vai saber qual você está lidando, né? Então, esse aqui vai ser só CLI. Se o CLI.id foi igual ao cliente.id, se você descobriu que esse cara que está tentando reservar a cadeira já tem ele dentro do cinema, aí você retorna, você não deixa, né? Aí você diz: Gaiato, sei que você tem dinheiro, quer reservar todas as posições, mas eu não vou deixar. Gaiato, você já comprou seu ticket? E aí retorna falso. Será que eu posso, faz sentido, é bom eu fazer separar isso daqui de dentro dessa função? Porque isso daqui por si só já é um algoritmo, né? Um algoritmo de buscar cliente. Eu poderia colocar numa função à parte, e aí se eu precisasse disso para qualquer outra coisa, por exemplo, para poder cancelar, eu já tenho o código de buscar o cliente. Então eu posso tirar daqui, ó, mais útil.
Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma função. Fazer uma função pública. Buscar cliente. Eu vou passar o ID, que vai ser uma string, e o que é que essa função me retorna? Digam aí. O que é que a minha função buscar cliente deve me retornar? Ok, se eu colocar para ela retornar o cliente, eu poderia pedir para ela retornar o cliente ou nulo. Se o cliente existe, retorna o cliente. Se o cliente não existe, retorna nulo. Isso daqui é suficiente na minha função de reservar, porque eu consigo saber se o cliente está ou não está. Só que isso daqui não vai ser suficiente, por exemplo, se eu quiser remover a reserva. Porque se eu obtiver o cliente, eu ainda não sei qual é a posição que ele está. Então não tenho como chegar lá e colocar nulo. Talvez seja mais prático eu retornar a posição do cliente no vetor. Então isso daqui retornaria um number. Retornando a posição do cliente no vetor, como é que eu faço para informar que o cliente não está no vetor? Tá, tudo bem. Ó. Eu estou criando uma função genérica que me ajude a resolver várias necessidades que eu tenha. Por exemplo, se em algum dos códigos eu quero saber se tem um cliente ou não tem um cliente dentro da minha lista, eu não vou precisar implementar tudo de novo, basta eu chamar esse código. Se o meu código retornasse algo do tipo cliente ou nulo, eu faria o seguinte: faço a busca, se encontrei alguém com esse ID, retorno o objeto cliente. Se não encontrei, retorno nulo. Beleza, isso daqui me ajuda a dizer se ele está ou não está no cinema. Não, mas não me responde onde ele está no cinema. Isso me diz se ele está ou não está, mas não me diz onde ele está. Para saber onde ele está, aí eu teria que retornar a posição dele no vetor. Sacou, Iago? A diferença? Como seria dizer que ele não está, para saber onde ele está no cinema, então ele não deve ser nulo. Não, beleza. Ó. Eu vou fazer a busca de qualquer jeito. Se eu fizer essa busca que eu tenho bem aqui, ó, para cada cliente na fileira, se o cliente, se aquela cadeira, vou chamar isso aqui de CLI, não, vou chamar de cadeira, que é mais explícito. Para cada cadeira da fileira. Se a minha cadeira é diferente de nulo, eu consigo olhar o ID de quem está na cadeira, que é diferente de nulo. Se esse ID for igual ao ID que eu estou buscando, tá vendo aqui, ó, que eu estou buscando alguém por esse ID, então, beleza, eu achei quem eu queria e eu posso retornar a quem está nessa cadeira. Se o meu for rodou tudo e eu não achei ninguém, então eu retorno nulo, pode dizer que não tem esse cara com esse ID não está no meu cinema. Se eu encontrei alguém com esse ID, eu retorno esse objeto. Se eu não encontrei, eu retorno nulo. Entendeu, Iago? Isso resolve dizer se o objeto está ou não está no cinema, mas não resolve eu querer saber onde ele está. Por exemplo, quando eu quiser cancelar a reserva, bastaria mandar buscar, pegar essa posição e colocar nulo. Eu não tenho que fazer outra busca lá dentro do cancelar reserva. Por isso que a gente cria as funções para centralizar o nosso código num canto só. Para eu saber onde ele está, aí o código não pode ser esse, né? Porque esse código só me diz se ele está ou se ele não está. Para saber onde ele está, eu preciso do índice. E aí, para trabalhar com índice, eu não vou retornar cliente ou nulo, eu vou retornar o índice que ele está. Number. Qual é o valor de índice que eu retorno se ele não estiver? Qual é o valor de número que eu retorno se ele não estiver? Zero é um valor válido, zero é uma posição válida do vetor, Yuri. Se eu disser que ele está na posição zero, vão achar que ele está na posição zero.
Perfeito, menos 1. Então, toda busca por posição, por padrão, retorna menos 1 quando o elemento não existe. Então, o que é que muda? Se eu não encontrei, aqui embaixo eu vou retornar menos 1. E agora, não pode ser esse laço, né? Porque esse laço não tem índice. Então, eu posso usar aquele outro laço. Seja igual a 0 e menor do que des.fileira.length e mais. E aí, ó, a sugestão para você não ter que mudar o resto é criar uma variável temporária aqui, ó. Seja cadeira fileira na posição i. Aí, se você encontrar, você retorna o i. Vejam se faz sentido. Vejam se faz sentido para vocês, que a gente vai começar a compactar. Tá. Você me pergunta assim, em que posição o Davi está dentro do cinema? Davi é o ID. Então, eu tenho que te retornar uma posição do vetor. Pode ser o 0, que é a primeira posição, pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Não me lembro de ser preciso criar esse método buscar. Não, você não precisa criar. Só que é melhor você criar o método do que ficar criando um monte de for dentro dos outros métodos. Porque senão, tudo que você vai precisar, você às vezes vai ter que fazer exato. Você não deve fazer esse monte de for. Não, porque o i ele nunca é igual ao tamanho. O tamanho não é válido, entendeu? Tem que ser sempre menor, é de 0 até menor do que tamanho. Se o tamanho é 10, os índices válidos são de 0 a 9. Então eu tenho que retornar uma posição. Eu vou percorrer o meu vetor todinho procurando em qual posição ele está, sabe? E aí o que é que eu faço? Se eu não encontrei, eu passei o for inteiro, eu não encontrei, eu tenho que dar algum número, porque a pessoa está me pedindo um número. Eu tenho que informar algum número para dizer que eu não encontrei. Então, esses números, eles, por padrão, são duas opções. Ou eu retorno menos 1, porque menos 1 não é um valor, uma posição válida, ou eu retorno, dependendo da linguagem, des.fileira.length, o tamanho. Eu tenho que retornar um valor que não é válido. Tanto menos 1 quanto length não são válidos, porque são fora do limite do vetor. Professor, o length é fora? É, porque vai de 0 até tamanho menos 1. Tamanho já é fora. Então, por exemplo, se você tem um vetor com 3 posições, as suas posições são 0, 1 e 2. 3 já é fora do vetor. Então, a gente normalmente, o Java retorna menos 1. Por exemplo, quando você faz uma busca usando o index of, seja lista recebe 1, 2, 3, 4, 7, 8, 3, 8. Por exemplo, uma lista que você quer saber qual é a posição do 4. Você pode fazer lista.indexOf, onde está o 4. É o que o indexOf faz. Aí ele vai retornar a posição do elemento ou menos 1 se não estiver presente. Está vendo aqui? O indexOf já é embutido na linguagem. Praticamente em todas as linguagens, você já tem um indexOf que te retorna a posição de um elemento dentro de um array. O que a gente está fazendo é o nosso indexOf, que vai buscar a pessoa dentro do vetor. Então, eu poderia chamar ele do meu indexOf. IndexOf procurando por um ID. Aí eu vou passar por todas as posições, verifico se a posição tem alguém,
Tendo alguém, eu verifico se esse alguém é quem eu busco, sendo quem eu busco, eu retorno essa posição. Só que a gente pode dar uma compactada nisso daqui, tudo bem? Quando você tem um if dentro de outro if, dentro de outro if, dentro de outro if, isso pode ser aglutinado dentro de um operador i, operador de corte. Eu estou dizendo que se a cadeira for diferente de nulo, não é off mesmo. É porque, deixa eu trocar a fonte para ti. Melhorou? Ó, então eu faço assim, ó. Se a cadeira é diferente de nulo e a cadeira.id foi igual a id, então eu retorno i. Então eu consigo trocar esses monte de if um dentro do outro por vários is. Vários is. Beleza? E aí, o meu próprio index of, a minha busca, agora ela pode ser usada no reservar. Ó. Eu quero saber se ele está ou não está dentro do cinema. Eu faço o quê? Se this.indexOf de quem? Cliente.id. Se isso daqui for diferente de -1, é porque ele já está dentro do cinema. E aí eu retorno falso também. Aí eu me livro do for. Diz, Yuri. O ID do cliente no GitHub era uma string. Tudo bem, tanto faz. Aqui não é uma string, não? É uma string, ó. A gente chama de ID. Os alunos estavam. Eu lembro do semestre, mas professor, pode ter duas pessoas com o mesmo nome no cinema. Tudo bem, mas isso é uma abstração. Faz de conta que é o CPF, a matrícula da carteirinha de estudante. É uma abstração só para dizer que essa entidade é única. Entendeu? Ah, tá certo. É uma abstração. Quando a gente diz ID, normalmente a gente quer representar uma entidade que. O conceito de ID na computação é uma chave, tá certo? É normalmente uma chave que em banco de dados a gente diz que é uma chave. Meu Deus, como é, pai? Chave única? Chave. Esqueci agora. Chave primária, obrigado, Yuri. Então, o ID na computação é a chave primária. Significa que, dentre essas entidades que a gente está trabalhando, o valor do ID faz com que ela seja única. Então, se você tem, entenda, duas entidades com o mesmo ID, elas são a mesma entidade, porque o ID ela faz com que seja único. Então, a gente coloca um nome porque é muito mais fácil para a gente fazer os testes, escrever os exemplos usando o nome, mas poderia ser qualquer coisa. Ok? Pronto. Professor, então quer dizer que nada dava para simplificar mais? Dava, meu filho. Você colocou a cadeira aqui, mas você poderia usar diretamente o fileiras I, né? Você colocou as chaves, mas nem precisava de chave, porque cada um só tem uma instrução. Professor, e se eu quisesse tirar esse for e me livrar do for e usar um recurso do próprio JavaScript? Posso? Pode. Eu poderia, por exemplo, verificar se o cara tá ou não tá. Por exemplo, achei, vou caçar a criatura. Vou pegar a minha lista, tá vendo aqui a minha lista? Cadê minha lista? Desse ponto, fileira, e vou fazer um filter. Lembra do filter que a gente já falou várias vezes? Pronto. Eu vou fazer um filter. Vou verificar para cada cliente. Tá vendo? Vou chamar de C. Por que vocês não gostam do filter, não?
Ó, dado um cliente, um elemento, se ele é diferente de nulo e o ID dele é igual ao ID, eu quero... Ah, mas aí eu não tenho I. Nem dá para usar o filter, porque aí eu não sei onde é que está a posição do cara. Então, no filter. No filter, sem filter. Sem filter. O index off não faz, não? Eu preciso da posição. Então, o filter não me dá a posição. Index off não tem uma forma de colocar uma função, não? Tem não. Tem não. Vai ficar o velho foda de guerra mesmo. Não tem um find, não? Des.fileiras. Find. O find index. Olha que legal. Find index retorna o índice dado um predicado. Olha que legal. Predicado é uma função. Então, qual é a minha função? Seja um cliente, ele tem que ser diferente de nulo e o ID desse cliente tem que ser o ID que eu estou procurando. Ué, o find index é a mesma coisa do index of, só que ao invés de procurar um elemento, eu vou passar uma função aqui, porque não é tão simples. Eu não estou trabalhando com... É porque existem várias funções, praticamente em todas as linguagens, elas já implementam funções que fazem essas coisas básicas para a gente, Iago. O que é essa coisa básica? Essa coisa básica é percorrer todos os elementos procurando por algum critério. Ó, isso daqui é percorrer todos os elementos, tá vendo? E isso aqui é o teu critério. Você quer a posição do cara que atende o teu critério. Isso é o critério. Ele ser diferente de nulo e o ID dele ser esse ID. Então, praticamente toda linguagem já tem essas coisas prontas. No caso do JavaScript, o nome da função é findIndex. Quando vocês encontram uma função e vocês encontram no parâmetro da função uma coisa chamada predicate, isso daqui é um teste, uma função que vai fazer o teste. Qual é o teste que você quer? O teste que você quer é saber se aquela posição é diferente de nula e o ID dela é o ID que você quer. Então, ele substitui já tudo isso daqui que você estava fazendo. Ele vai fazer exatamente isso. Vai percorrer todos. Predicate é uma função teste. Qual é a minha função? Isso daqui, ó, essa setinha diz que eu estou criando uma função. Tá vendo? Ó? Isso daqui é o parâmetro. O parâmetro é um cliente porque a minha fileira é de clientes. Então, para cada elemento C, o que é o teste que você vai fazer? Ele é diferente de nulo e o ID dele é quem eu procuro? Se sim, me retorne qual a posição que ele está, o índice que ele está. Se não, ele vai retornar o quê? -1. Agora eu sou aqueles caras que tem a faixinha no zóio. Eu tô a hora do sol na cara agora. Vou dar aula de óculos, só pode. Vou pegar o óculos ali para dar aula de óculos. Beleza? Então, ele faria exatamente o que o nosso for faz. Entendeu? Então, coloca o jeito manual, mas também mostra que tem a função pronta. Então, o que é que o meu reservar faz? Verifica se é diferente de -1. Se o cara já existe, então ele já está reservado. Se o cara não existe, aí eu coloco ele lá. Fileira nessa posição recebe esse cliente e aí sim eu retorno true. Deixa eu colocar alguma coisa bem aqui. Ficar na frente do sol. Pronto. Tampei o sol ali. Aí o cancelar agora ficou trivial, né? Porque o cancelar é a mesma coisa disso aqui.
Cancelar. Para cancelar, eu preciso só da posição. E aí eu faço o quê? Eu testo se ele existe. Se não existir, eu testo se tem alguém. Se não tiver alguém, se não existir ou não tiver ninguém, eu reclamo. Se não, eu coloco nulo exatamente nessa posição. E aí eu aviso que deu certo. Acho que era só isso, né? O cancelar e o reservar. É o que essa daqui está fazendo, ó. Lembra que a gente acabou de fazer a função que procura o cliente, Yuri? Se eu procurar esse cliente e isso me retorna igual a -1, é porque ele não está lá. Se me retornar diferente de -1, é porque ele está lá. E aí a função faz o quê? Faz com que eu não precise colocar aquele for aqui dentro. Então, assim, tenta evitar ficar criando um for em cada função. Centraliza tudo, sempre centraliza todas as buscas numa função só. E você vai ver que se você criar uma função que procura a tua entidade, você não vai precisar fazer for em canto nenhum mais. Porque você usa só isso daqui. Tá, aí fica a orientação. O diagrama, ele não vai te dizer todas as funções auxiliares que você tem que fazer. As privadas, por exemplo, você poderia criar outras funções aqui. Ah, esse index of eu não quero que fique aberto, eu quero que seja uma função privada. A gente não falou de public e private, né? A gente pode falar agora. Fiquei de falar na semana passada e acabei não falando porque não deu tempo, não foi? Ótimo. Então a gente fala agora. Mas, por exemplo, se você quisesse. ah, ah, eu quero criar outro. Sei lá, pode criar outras funções aí. Vou criar a função de erro aqui. Eu tô com vontade aqui de criar uma função de erro. Void. Não, erro. Unreachable code é quando você cria um código onde nunca vai chegar lá. Ele já sabe desde o começo que você está fazendo alguma coisa errada. Por exemplo, se eu retorno, se você fizer isso daqui, ó, se você bota o return aqui em cima, você nunca vai chegar na linha de baixo. E aí ele vai marcar o teu código como unreachable code. Você nunca vai chegar na linha 42, que ele sempre morre na linha 41. Eu criei um monte de for. Isso de só pegar do outro canto vai ser a mão na roda. É exatamente essa a ideia. Você nunca deve se repetir. Quando você se repete, significa uma coisa. Se você tiver que fazer alteração no código, você vai ter que alterar em dois lugares. Só que você não vai lembrar. Então você vai alterar em um e o código vai ficar errado. Então você se pergunte, ué, se eu precisar fazer alguma alteração, eu vou ter que fazer em mais de um local? Aqui, no caso, os nossos erros estão muito redundantes, né? Mas a gente não está trabalhando, o nosso foco aqui não é tratamento de erro de exceção. Então a gente está redundante sim.
Ah, tá. Então, se o parâmetro for o ID, não muda muita coisa, não. ID string. Eu vou cancelo dizendo que eu quero cancelar a cadeira do Davi, né? Então, não é assim. Eu primeiro vou perguntar se a pessoa, onde a pessoa está, né? Então, eu vou fazer o nosso index of. Aqui, ó. Onde a pessoa está? Se a posição for diferente de -1, então eu detono essa posição. Desse ponto fileiras nessa posição, retrieve nulo. Mais fácil ainda. Ok, ó. Só lembrando, eu vou colocar o código aqui no Don't.pad. Oi, amor. A caneta, eu vou colocar na caneta aqui. Caneta. Mas só lembrando, esse código que a gente está corrigindo, você pode pegar e consertar o seu. É, porque tem que ser palavras que eu não tenho que soletrar. Se você já fez, mas não é para você que não fez pegar o código pronto e colar e dizer que você fez, porque você não aprendeu nada. Isso é desonesto. Total. Não aprendeu nada. É, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas você que tentou fazer e que fez e que sofreu e que seu código talvez ficou feio ou grande ou estranho ou mal feito, ou seja lá o conceito que você quiser dar. Quando você pega e vê o código aqui do jeito que ele tá, aí tudo que você fez faz sentido. E aí você pensa, caramba, como é fácil. Ou então, eu fiz exatamente assim. E aí o contraste solidifica a ideia na sua cabeça. Se você não passar pelo processo de tentar fazer, o que eu estou fazendo aqui é mesmo que nada. Assim, você achou bonitinho, você entendeu alguma coisa, mas entre ver alguém fazendo, sentar e fazer, é muito diferente. Entendeu? E é assim. E é assim, Moreira. É que nem assim, se você olha uma pessoa pintando, aquelas pintura com tinta, assim, né? Você pode olhar e achar bonitinho e tal. Mas só quem pinta é que sabe o quanto aquilo é difícil, o quanto achar a cor é difícil, o quanto fazer a mistura é difícil. É aquela experiência de só entende quem faz. Entendeu? Quem não faz, não entende a complexidade daquilo. Olhar não adianta. Copiar código não adianta. Ok? Então é isso. Ó. Lembra, se você está trabalhando com return, não precisa de else, não precisa do else aqui nesse if. Vale, vale sim. Ó, cacei a posição e a função me evitou de novo de ter que botar outro for aqui. Então, sempre que você encontrar um pedacinho de código que você acha, poxa, esse pedacinho de código merece uma função só para ele. Normalmente, se você encontra um nome para essa função, você pode dar um nome para essa função. Ah, professor, quer dizer que eu podia transformar esse monte de coisa aqui em funções de erro? Ué, poderia, ué. Por exemplo, a gente poderia chamar esse daqui de exemplo, né? Vou chamar esse daqui de validar posição. Validar posição. Tu quer que seja até que horas? Vamos lá, começa às 5 horas. E tu vai fazer o que com as crianças? A gente leva? A gente vai ver se dá para distribuir, né? Tá, ajeitar elas, que aí quando der umas 5 horas eu termino. É, mas eu tô pronto já. Leva. Terminar um pouquinho mais cedo. Ó. Aqui eu fiz um código só de validar a posição, que verifica a posição, dá o erro e retorna. Tá vendo? Mas por que o senhor criou um código validar a posição? Porque eu fiz a mesma coisa de validar a posição aqui. Ah, eu só fiz aqui, né? Mas se tivesse outros cantos para validar, eu validava também. É porque eu tinha em 2 lugares. Aí eu consigo me livrar disso daqui e chamar se des ponto validar posição. Posição. Se eu não validar posição, retorne falso. Professor, o que é importante para eu decidir se aquilo
deve ser uma função. Se você consegue dar um nome para ela e pensar em parâmetro de entrada e saída, então ela deve ser uma função. Por exemplo, essa daqui poderia ser validar. Tangente? Não, acho que essa aqui não precisa de ser, não. Ok, pessoal, foi aqui. Então agora vamos para os conteúdos. Eu ainda tenho meia hora aqui com vocês. Esqueci que a gente tinha que sair mais cedo, que eu vou ter que levar minha esposa no negócio do trabalho dela. Mas a gente tem tempo ainda. Então eu queria... sim, o que é que vocês querem mostrar aqui no Pula-Pula? Como é que foi? Tiveram dificuldade? Deu erro, não deu erro? Eu gosto de trabalhar em cima dos códigos de vocês, das coisas que vocês não conseguiram fazer. Porque para eu fazer tudo do zero, eu não acho graça nenhuma. Era duas coisas que eu ia fazer agora. Primeiro, público e privado, que é bem simples, e a classe de controle de fluxo. Dá para fazer 15 minutos para cada um. Então, bora lá. Vamos aqui para o público e privado. Acesso. PS. Quando você cria uma classe, você pode deixar ela toda aberta, né, onde você pode acessar qualquer coisa, ou você pode controlar o acesso a essa classe. Por exemplo, eu vou criar uma bem simples aqui, a minha classe conta. Class conta. Tua conta tem um saldo. O teu saldo é um número. E a tua conta, por exemplo, tem um ID. O ID da conta, que é um número também. Você vai criar a tua conta aqui, passando o saldo e o ID, e faz as atribuições. Ok, você pode alterar o saldo. Como é que normalmente você altera o saldo? Através de duas operações, né? Ou um depósito, onde você aumenta o valor do saldo, ou um saque, onde você diminui o valor do saldo. Perfeito? Perfeito. Né? A minha classe está sucesso. Então, agora eu vou testar. Vou criar uma conta. Seja conta recebe nova conta. A minha conta é a classe 1, né? ID vai ser 1, e eu vou começar minha conta com R$400. Tem algum bolsista aqui na nossa classe que ganha R$400 por mês ou não? Você chegou, abriu a conta e botou o seu dinheiro da bolsa. R$400. Corra boa, Emily. Aí você, a primeira coisa que faz, depois que deposita os 400, é sacar o dinheiro para poder pagar. Tem alguma coisa que vocês pagam de vocês? Algum serviço que vocês pagam, que vocês gostam? Eu pago Netflix, eu divido com meus colegas. Ou então, eu pago aquele negócio do Google. Aluguel. A melhor coisa que se você pode pagar e dividir, que eu acho, assim, eu pessoalmente, se eu tivesse que abrir mão de todas e só pagar uma, seria o YouTube Premium. Porque ninguém merece propaganda do YouTube, viu? Coisa do meu ódio, a propaganda do YouTube. Aí, acho que é R$50, são 5 contas, então... Não, porque no YouTube Premium você tem acesso ao YouTube Music, aí nem precisa do Spotify. Então, por R$50, 5 pessoas, R$10 para cada um, você tem os vídeos do YouTube sem... Nem sabia que existe daí. YouTube Advanced é tipo um YouTube Premium. Ixi, Maria. Mas bora lá, volta aqui. Sacar, aí você sacou para pagar a sua conta. R$10. Aí quando você manda mostrar o saldo da sua conta, você vai descobrir que... Deixa eu rodar aqui teu código. TSC conta... Eu estou no canto certo? TSC acesso.ts e node acesso.js. TSC vai gerar o código em JavaScript e aí ele roda. Beleza. Só que você não quer que quem use a tua classe conta tenha o poder de fazer isso. Eu vou hackear minha conta, eu vou acessar diretamente o saldo e vou colocar que agora o meu novo saldo é
R$ 1.000, entendeu? Ha! E aí agora quando eu rodar o código, R$ 10.000 de saldo. Isso que a gente vai fazer agora se chama controle de acesso. Você vai definir o que é que quem usa o teu código tenha acesso de usar. Aí você pode dizer o seguinte, olha, eu não quero que, ó, você está aqui fora da conta, tá vendo? A classe conta, ela só é isso daqui que eu selecionei. Isso daqui é fora da classe conta. Você pode dizer, olha, a classe conta tem o, vou colocar aqui só no saldo, tá? O saldo é do tipo private, é privado. Na hora que você faz isso, você não permite mais que fora da tua classe você tenha acesso. Agora você não consegue mais acessar o saldo. Quer dizer que eu nem posso, não posso mais mudar o saldo? Mudar você pode. Como? Você pode sacar e depositar. Conta, ponto, depositar. Vou depositar aqui agora. Eu ganhei no jogo do bicho. Apostei na raposa. Tem raposa no jogo do bicho? Eu não conheço o jogo do bicho. Você conseguiu depositar. Ih, lascou. Como é que você mostra o saldo se você não tem mais acesso ao saldo? Para isso, existe um padrão que a gente tem em programação, que é o padrão get e set. Professor, tudo tem que ter get e set? Não. O get ele controla o acesso e o set controla a modificação. Às vezes você não quer get, às vezes você não quer set. Nesse caso, eu quero um get. Eu quero um get saldo, que vai me retornar o saldo. Então, através do get saldo, você consegue o valor do saldo, mas você não tem como alterar o saldo. Tá vendo? Então, agora você consegue, através do saldo, a modificação. Se você não colocar nada, se eu não me engano, o modo de visibilidade é a visibilidade de pacote. É todos as classes do mesmo pacote, mas eu estou na dúvida, porque isso muda muito de linguagem para linguagem. Então eu tenho que pesquisar, tá certo? No Java existe o package. Quando você não coloca nada, a visibilidade é package. Se você quer explicitar que é público, qualquer pessoa de qualquer entidade de qualquer lugar pode acessar esses teus métodos, é só colocar o public na frente de todo mundo. Então, tudo isso daqui é public, mas, por exemplo, o teu ID pode ser private. Construtor, eu não sei se precisa ser public, eu estou na dúvida. Depois a gente verifica se precisa ser public ou ele já é por origem public. Tá. Então, agora, se eu quiser mostrar o ID, console.log, conta.id, posso mostrar o ID? Não, o ID é privado. Eu criei acesso. Então, agora eu posso criar um método public getID, que vai me retornar o meu ID. Professor, e como esse cara é público, é privado, se eu quisesse uma forma de alterá-lo, como é que eu faria? Você criaria um método set, public setID. E o set, ele pode ser restrito ou irrestrito. Por exemplo, um set irrestrito deixa você pegar qualquer ID e colocar aqui. Isso é um set irrestrito. Qualquer valor que você mande, ele vai mudar. Mas você poderia ter um set restritivo, que não permitiria qualquer valor, porque às vezes qualquer valor não faz sentido. Por exemplo, o ID ele tem que ser pelo menos maior do que zero. Se o ID for maior do que zero, então você atribui. Por exemplo, agora você consegue modificar o ID e pegar o ID. Conta.getID. Se eu quisesse modificar, e fiz errado, quero mudar o número da conta. Conta.setID 2. Tem um trabalho no repositório que é muito divertido de fazer, que normalmente o pessoal adora. github.com xcode.po arcade, que é o Tamagotchi. E a gente pulou ele, né? Aqui o Tamagotchi,
A própria classe pode acessar sim. A própria classe tem acesso direto, inclusive ao que é privado. Então, dentro da classe, você pode usar qualquer coisa. Quando a gente estiver trabalhando com uma herança, a gente vai ter um modificador a mais. O privado é só da própria classe. Se eu quero que seja algo da classe, mas também dos filhos, eu coloco como protected. Aí a gente vai ver o protected quando a gente estiver trabalhando com herança, que a gente não está ainda. Tá? Então a gente tem private. Por isso que quando vocês fazem o toString, normalmente ele vem como public. Porque na classe Py, o toString ele é public. Aí você tem que sobrecarregar com o mesmo modificador de acesso. Pronto, está aqui o teu toString, sacar, depositar, ID, saldo. Por exemplo, um outro exemplo. Eu não entendi direito, professor, essa ideia do set. O get é só pegar o valor, sucesso, mais o set. Lembra que a gente fez um carro? Você poderia, por exemplo, vocês já fizeram sets e gets várias vezes. Por exemplo, na motoca você tinha set criança. Às vezes você não podia botar a criança lá dentro, não é verdade? Então era um set restrito. Por exemplo, no caso da classe do carro, não sei se vocês lembram, mas tinha uma gasolina. A gasolina, que era um número, e tinha um máximo, gasolina máxima, que também era um número. Lembra disso? Então, por exemplo, o teu set gasolina, ele não deve ser irrestrito. Quer dizer que eu consigo colocar qualquer valor de gasolina dentro do tanque? Não, né? Então você tem os testes, ué. Se você manda botar um valor abaixo de zero, se o teu valor for menor do que zero, então desse ponto gasolina recebe zero. Se você tentar botar mais do que o máximo, se você tentar botar mais do que o que cabe no tanque, eu só vou botar o que cabe no tanque. Agora, por exemplo, como eu não quero botar um monte de return, eu vou colocar if else. Se você tenta botar menos do que zero, bota zero. Se você tenta botar mais do que cabe no tanque, eu deixo no máximo. Se não, eu coloco exatamente o que você pediu. É um set restritivo. Então, eu posso dizer que gasolina é private, tudo aqui é private. Eu vou ter gets e sets, mas os meus sets, eles têm um controle. Não são sets irrestritos, são sets restritivos. Eles controlam a modificação. Tanto faz. Private, const. Mas não é const que a gente fala, tem um outro nomezinho. Não é const, é um final. Exato, final. Não, mas isso é no Java. Eu não sei não como é que faz aqui. Não, né? Final não. Lembra não, depois a gente caça aí. Normalmente é uma coisa que você inicializa e depois que inicializa ele fica o mesmo até o final da vida do objeto. Tem um modificadorzinho, mas eu não lembro não o nome. Ok? Professor, o senhor ainda tem 14 minutos. Nesses 14 minutos, dá para falar sobre entrada e saída? Dá. Static, não. Static é algo que é da classe. E todos os objetos da classe vão ter esse mesmo valor. Não é o caso aqui. O caso aqui eu queria dizer que essa variável é o seguinte. Na hora que eu crio um carro com esse tamanho de tanque, o carro ele vai até o final da sua vida com o mesmo tamanho de tanque. Eu esqueci o nome da variável. Professor, como é que eu faço entrada e saída de dados? Assim, ó. Para poder fazer entrada e saída de dados, você vai precisar das seguintes coisas. Você vai precisar instalar um pacote do Node, e aí não funciona com Deno, que vai te permitir fazer entrada e saída. Esse pacote se chama Readline Sync. Então, você vai ter que fazer um... Será que eu vou conseguir lembrar decorado agora? npm install readline sync. E não pode ser global, tá certo? Então eu vou rodar aqui, ó, npm install readline sync.
Isso daqui funcionaria para o Java. Você tem que estar na pasta, tá vendo aqui na pasta do projeto, e aí você manda instalar o Readline Sync. Eu não lembro da colada. Readline, recebe require. Readline Sync. Salvei isso daqui em algum lugar. Deixa eu ver. Porcaria. Não, eu vou ter que gravar esse vídeo, ó. Eu não lembro onde foi que eu coloquei as orientações de como é que CDTMP bugou. Vai ter que ficar para outro dia. É porque assim, quando você está em C ou em Python, você tem como escrever o teu código e interagir com o teu código. Ah, eu sei onde foi que eu botei. E aqui no Replit é bem mais prático que vocês não têm que instalar nenhum pacote. Vocês já usaram o Replit, que é tipo um editorzinho, uma ideiazinha online? Só o filé? Tá. Então, se vocês quiserem testar alguma linguagem sem ter que instalar ela no computador, o Replit ele roda praticamente qualquer linguagem. Então é replit.com, ok? E aí você pode inclusive instalar pacotes dentro do Replit. Eu vou mostrar aqui direto nesse Replit. E vocês podem, por exemplo, pegar o meu código e copiar o projeto. Vou mandar aqui o link para vocês, tá? Deixa eu ver. Convidar é para vocês. Ah, não. Se eu mandar convidar, vocês vão poder alterar. Não quero que você. Ah, eu vou mandar convidar sim. Só não alterem o código, tá? Então, como é que funciona aqui, ó? Vocês precisam de. Mas, rapaz, eu apaguei mesmo os pacotes que instala. Vocês precisam de 3 pacotes para fazer o negócio funcionar. Então, se vocês estiverem no NPM, estiverem no computador de vocês, vocês vão ter que instalar os pacotes manualmente. Carinha. Peraí. E aí vocês precisam desse pedacinho de código. Vou fazer aqui no meu computador. Tá. São 3 pacotes e eu vou colocar o nome deles aqui. O primeiro é o Readline Sync. O segundo é o @typesReadline5 e o terceiro é o @types.node. Se vocês estiverem lá no Replit, a mesma coisa. Vocês têm que colocar esses 3 nomes de pacote ou então rodar no terminal deles. Olha como é legal. Eu vou criar aqui um novo projeto como se eu estivesse fazendo tudo do zero. Então eu vou colocar aqui entrada. E o meu entrada vai ser usando TypeScript. Para que é isso? Para você conseguir interagir com seu código. Tipo, você escreve, ele lê o que você escreve, e tipo assim, qual o seu nome? Seu nome, tudo bem? Qual a sua idade? Tipo, você interagir escrevendo com ele. Eu vou fazer exatamente, tipo o input do Python. Eu vou mostrar aqui como faz, tá? Então, eu criei aqui um modelo TypeScript e vou chamar ele de entrada. Tá certo? É o nome do meu projeto. Aí eu vou criar um Replit. No Replit, ele vai criar do zero. Estou mostrando aqui do zero para vocês, tá? Aqui do lado direito, ele vai ter o console e o shell. O shell é como se fosse o shell mesmo do terminal do computador. E é o shell que você vai utilizar para instalar os pacotes
que você precisa para poder fazer entrada e saída. Então, eu vou clicar aqui em Shell, tá vendo? E eu vou colar essa linha que está bem aqui, ó. npm install readline sync @types readline @types.node. Eu vou colar e vou dar o enter. Aí ele vai instalar esses 3 pacotinhos. Instalou os 3 pacotinhos, eu consigo ver se eu clicar aqui em packages. Cadê? Mas instalou. Ele não está nem vendo que instalou, mas instalou. Agora eu consigo utilizar essas funçõezinhas aqui para poder ler e escrever. Eu criei aqui 2 funções. Ó. Uma função chamada read, que é como se fosse o input do Python, e uma chamada write, que é como se fosse o print do Python, para quem vem do Python. Então, se eu quero ler alguma coisa, eu uso o read. Se eu quiser escrever alguma coisa, eu uso o write. O read, ele vai utilizar o readline sync, e o write, ele vai utilizar... Ai, meu Deus, o povo zoou dentro. Meu povo, eu ainda estou dando aula. Fecha a portinha aí, Sara, por favor. Sara, pode fechar a porta aí da cozinha, amor? Tô nem escutando. Pronto, ó. Aí eu tô fazendo aqui, nome, recebe qual o seu nome, aí eu digito, olá, fulano, como você está hoje? Então, esse aqui é o meu código. Se eu mandar rodar, ele não vai funcionar. Eu acho que ele não vai funcionar. Seu nome. Só que se eu escrever, ele não vai aparecer nada. É, exatamente, tinha esse bugzinho. Aí, para rodar, eu tenho que vir aqui no Shell e rodar manualmente como eu rodo o código no meu computador. Como é que eu faço? tsc index.ts, vocês lembram? E node index.js. É a forma mais fácil. Porque senão vocês vão ter que rodar, instalar no computador de vocês e ele não funciona pelo Deno. E colocar um prompt. Como assim um prompt? Para vocês escreverem. E tem prompt no P5? Entendi. É porque aqui ele fica da mesma forma como é nas outras linguagens. Você consegue dar o input e consegue dar o print. Entendeu? Sim, o input de navegador. Depois de pronto, assim, depois de feito a instalação, aí aqui fica normal, né? Por exemplo, deixa eu ver, um projeto que eu fiz em FUP em JavaScript utilizando o readline sync. Vocês já jogaram de 0 a 100? 0 a 100? Que é, você tem que adivinhar um número. Soma 15, teste input, Joquempo. Zero a 100. Tá. Acho que esse 0 a 100 aqui não foi em JavaScript, mas ele poderia ser JavaScript normalmente. Usando aquela coisinha, né? Assim que eu boto usar dentro dos textos. Entendi. Por exemplo, Nathan joga comigo aí, ó. 65? Não, bora, Yuri. Então, 65. É maior que 65, Yuri. 87. É menor. 76. É menor. 70. É maior. Está entre 70 e 76, mas não inclui nem o 70 nem o 76. Você perde se você cair 74. É menor, 71, ganhou. Se você tivesse escolhido 72, aí ficaria entre 70 e 72, só sobraria uma possibilidade,
e aí você ganhou. Então, para poder fazer esse tipo de interação, onde eu escrevo, mando para o código e o código manda para mim, eu preciso ter uma entrada síncrona de dados, que é justamente o que esse código que a gente fez, né? Esse input que a gente fez, ele permite, entendeu? Eu poder fazer input e output, ficar interagindo com o usuário pelo terminal. Então, basicamente, eu fiz o import, né, com aquela linha e criei aquelas duas funções. Pois, meu povo, eu tenho que ir agora. Valeu. Né? Se vocês quiserem, eu vou deixar já aqui o projeto que eu estava usando. Aí eu acho que se vocês clonarem o projeto, já funciona de cara. Né? Se vocês quiserem, podem até deixar o mesmo nome aqui das coisas do Python, né? A gente pode chamar de input e print. Professor, eu queria que ficasse igual o Python. Pronto, está igual o Python. Eu vou postar a aula passada e essa daqui. Eu peço desculpa por ter demorado, tá? Então, tá, tu tem que fazer aquela linhazinha. Deixa eu colocar a linhazinha aqui em cima. A linha que precisa para poder funcionar. Precisa desses 3 pacotes. Se não tiver os 3 pacotes, vai ficar mesmo com erro naquela linha. Não é só o readline sync que importa. Você precisa do readline sync, das anotações do TypeScript do readline sync e das anotações do TypeScript da classe do Node. Pode postar aqui de novo a questão do pula-pula e do cinema. Vai ter atividade? Vai. A atividade para essa semana é o Tamagotchi. Vamos voltar um passinho, tá certo? E aí vocês vão fazer lá, matar o Tamagotchi. Vocês vão ter que brincar com o bichinho até ele morrer. Ele pode morrer de fome, pode morrer de cansaço, ou pode morrer de sujeira. Próxima semana. Não, não, não. Texto mesmo. Aí o do P5 é o vídeo que eu ainda vou gravar. Ok? Pois valeu, povo de Deus. Muito obrigado. E aí eu coloco as duas aulas. Se elas não estiverem no YouTube até amanhã, vocês me mandam mensagem, tá? No grupo. Valeu. Até mais. Bye bye.